Você acorda e antes mesmo de abrir completamente seus olhos, sua mente já começou a trabalhar. Tem aquela mensagem que você ainda não respondeu, a consulta que você precisa marcar essa semana, você não pode perder. A conta, você precisa pagar aquela conta. O problema do seu filho, a reunião da escola, a situação de trabalho, a preocupação com a sua mãe. Você tem que fazer aquela visita esta semana, você não pode deixar para a próxima. A conversa que você precisa ter com seu marido ou com a sua esposa, aquele encontro com a sua família, sabe? Aquele dia que você vai abrir a sua casa e fazer aquele almoço para os seus. Mas você continua adiando porque você não consegue mais administrar tantas coisas. E, inclusive, administrar os prováveis conflitos que um encontro com toda a família pode causar. Você se levanta, começa o dia e faz aquilo que você sempre faz. Só resolve. Resolve todas as buchas. Resolve a casa, resolve o trabalho, resolve a vida de todo mundo. Você percebe quando alguém está triste, quando alguém precisa de ajuda, quando alguma coisa está fora do lugar, mas quando perguntam quando você está, automaticamente você responde: estou bem, eu estou bem, só um pouquinho cansada. Mas será que é apenas cansaço? Ou será que você está exausta de sustentar uma mulher que nunca pôde errar, que nunca pôde parar, que nunca pôde desagradar e principalmente não pôde precisar de ninguém? Talvez você não esteja cansada da sua vida. Talvez esteja cansada da mulher impossível que você acredita que tem que ser. De todas aquelas obrigações que você acredita que é sua função fazer. E hoje eu quero fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito a você até hoje, porque eu mesma só fiz para mim ontem. Quando, ao responder para minha psicanalista que eu estava bem, e ela olhar para mim e dizer: e se você estivesse mal? Você falaria? Quanto de si mesma você precisou abandonar para se tornar a mulher que todos consideram que você deveria ser? A mulher forte. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista, psicoterapeuta e analista corporal. E este é o nosso espaço de conversa sobre aquilo que o corpo sente, que a mente tenta esconder e a vida vai te revelando. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre 3 forças silenciosas que atravessam a vida de todas as mulheres: o perfeccionismo, a dependência emocional e a autocrítica. Separadamente, elas já produzem sofrimento, mas quando se unem, formam uma prisão emocional muito sofisticada. A mulher tenta ser perfeita para não ser rejeitada. Como a perfeição já é em si impossível, ela se sente insuficiente. O sentimento de insuficiência passa a depender ainda mais da aprovação dos outros e aí a dependência. É um ciclo vicioso e inerentemente infinito. E eu quero mostrar como esse ciclo se forma, porque ele é tão presente na realidade feminina, como aparece no corpo, no trabalho, na maternidade e nos relacionamentos, e principalmente por onde começar a sair desse ciclo. Fique comigo até o final, porque eu vou te entregar um exercício de autoconhecimento que utilizo como reflexão clínica. O inventário da mulher impossível. Talvez esse exercício mostre que algumas das cobranças que você acredita serem suas nunca nasceram dentro de você. Elas foram colocadas aí, dia após dia, no seu desenvolvimento pessoal. Durante muito tempo, disseram às mulheres que elas deveriam permanecer em casa, obedecer, casar, ter filhos e cuidar da família. Depois vieram as conquistas femininas. Essas conquistas fundamentais, legítimas e ainda incompletas. As mulheres ocuparam universidades, profissões, empresas, consultórios, tribunais, hospitais, espaços de lideranças mil. Mas aconteceu algo curioso. A mulher entrou no mundo profissional sem ser completamente liberada das obrigações anteriores. Ela não deixou de ser responsabilizada pela casa, pela educação dos filhos, pelos pais envelhecidos, pela alimentação da família e pela manutenção dos vínculos. Ela apenas ganhou novas tarefas. E principalmente, uma culpa.
Porque quando você não dá conta, parece que você não é tão boa assim, não é? Agora, precisa trabalhar como se não tivesse família. Cuidar da família como se não trabalhasse. Precisa ser independente, mas não pode parecer ameaçadora. Precisa se posicionar, mas se for firme demais, é chamada de arrogante. Precisa ser atraente, mas não pode parecer vulgar. Precisa envelhecer, mas sem demonstrar na pele que envelheceu. Precisa ser uma mãe presente, uma profissional produtiva, uma companheira interessante, uma filha disponível, uma mulher sexualmente satisfeita, emocionalmente equilibrada, fisicamente saudável e, de preferência, ter a casa muito bem organizada. Ufa, só de falar tudo isso eu já estou cansada. E ainda precisa postar fotos bonitas, sorrindo e com a legenda: gratidão. Não existe um ser humano capaz de sustentar todas estas exigências simultaneamente. E eu acredito que você, mulher, é um ser humano. Mas quando a mulher não consegue, ela raramente questiona que este modelo está absurdamente, inquestionavelmente errado. Ela questiona a si mesma. Por que eu não consigo me organizar? Por que eu estou tão irritada? Por que minha libido desapareceu? Por que eu não tenho disposição? Por que todo mundo parece conseguir, menos eu? Mas talvez o problema não seja a falta de organização. Provavelmente não é. Você, com certeza, está tentando organizar uma quantidade desumana de responsabilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mulheres realizam aproximadamente 76% do trabalho de cuidado não remunerado do mundo. 76%. Isso significa que grande parte do trabalho que mantém famílias, casas, comunidades funcionando, continua sendo realizada por mulheres sem remuneração, sem reconhecimento e muitas vezes sem descanso. Portanto, precisamos tomar cuidado para não transformar um problema social em culpa individual. Nem toda mulher está exausta porque não sabe administrar seu tempo ou sua vida. Algumas estão exaustas porque o tempo delas já pertence a todo mundo. A nossa sociedade não exige apenas que a pessoa faça alguma coisa. Ela exige que a pessoa transforme a própria vida em um projeto de alta performance. O filósofo Byung-Chul Han, ele fala sobre uma sociedade do desempenho. Ele também diz que já não precisamos mais de alguém do lado, de fora, ordenando o tempo todo o que a gente vai fazer, o que a gente precisa, o que ainda não deu para a gente fazer ou produzir. Trabalha, produza, seja melhor. Nós internalizamos essa voz, tornamos-nos chefes, fiscais e carrascos de nós mesmos. A mulher contemporânea não precisa necessariamente de alguém dizendo que ela é insuficientemente boa. Ela aprendeu a dizer isso sozinha. Enquanto descansa, pensa no que deveria estar fazendo isso quando consegue descansar. Enquanto trabalha, sente culpa porque não está com a família. Quando está com a família, pensa que o trabalho está atrasado. Quando cuida de todo mundo, sente que desapareceu. Quando tenta cuidar de si, acha que é egoísta. O corpo está em um lugar, mas a culpa está sempre em outro. Essa é uma das faces mais cruéis do perfeccionismo. Ele retira da mulher a possibilidade de estar inteira no momento presente. Nada é suficiente, porque enquanto realiza uma tarefa, sua mente já apresenta outras 5 ou ainda mais que não foram concluídas. A psicanalista Karen Horney nos oferece uma chave extraordinária para compreender esse sofrimento. Para Horney, existe uma diferença entre o eu real e a imagem idealizada de nós mesmos. O eu real não é um eu perfeito. É a pessoa viva, com as suas potencialidades, desejos, limites, contradições, medo e possibilidades de crescimento. Já o eu idealizado é a personagem que acreditamos precisar representar para conseguir amor, segurança, reconhecimento e valor. Essa personagem, ela pode se apresentar de que forma? A mulher que nunca se cansa, a mãe que nunca perde a paciência, a profissional que nunca erra, a filha que está sempre disponível, a companheira que compreende tudo, a mulher que não sente ciúme, nunca pede ajuda e resolve tudo sozinha. Quanto mais a mulher se identifica com essa imagem idealizada, mais se distancia de quem realmente é. Ela deixa de se perguntar como eu estou e passa a perguntar como eu deveria estar. Ela deixa de perguntar o que eu desejo e passa a se perguntar
o que esperam de mim. Chega um momento que ela deixa de construir uma vida e passa a administrar uma personagem. Deverias. Karen Ronen chamou esse processo de tirania dos deverias. Eu deveria dar conta, eu deveria ser mais paciente, eu deveria estar mais bonita, eu deveria produzir mais, eu deveria sentir raiva. Eu não deveria sentir raiva. Observe que eu deveria. Observe que a frase não é eu gostaria de melhorar isso. A frase é eu deveria. O desejo oferece direção. O deveria produz condenação. Quando deseja melhorar, você admite que está num processo. Quando acredita que já deveria ter se transformado no ser perfeito, cada dificuldade se transforma em uma prova de fracasso. E eu quero que você pare só um minuto e pense agora. Qual é o eu deveria que mais governa a sua vida? Não responda rapidamente. Talvez essa frase revele a identidade que você está tentando sustentar. É importante diferenciar dedicação de perfeccionismo. A pessoa dedicada quer fazer bem. A pessoa perfeccionista precisa fazer perfeitamente para continuar se considerando digna. Na dedicação saudável, um erro oferece informação. No perfeccionismo, um erro oferece uma identidade. Eu errei transforma-se em eu sou incompetente. Não consegui transforma-se em eu nunca consigo. Essa relação terminou, transforma-se em ninguém fica comigo. O perfeccionismo não é simplesmente ter padrões elevados. Ele nasce quando o valor pessoal fica condicionado ao desempenho. Por isso, muitas mulheres perfeccionistas são extremamente competentes e profundamente inseguras. Elas fazem muito, mas não conseguem internalizar as próprias conquistas. Quando recebem um elogio, logo respondem: imagina, isso não foi nada. Quando conquista algo, pensam: qualquer pessoa conseguiria isso. Eu sou só mais uma. Quando são reconhecidas, acreditam: se soubessem como eu realmente sou, não pensariam isso de mim. E quando cometem um erro, utilizam esse único acontecimento como prova de que nunca foram boas o suficiente. Essa mulher não celebra, ela apenas muda a meta. Conclui uma faculdade e já precisa fazer a pós-graduação. Conquista uma posição e imediatamente se compara com alguém que está acima. Emagrece e encontra outra parte do seu corpo para rejeitar. Organiza a casa, mas só enxerga aquilo que continua fora do lugar. Entrega 10 coisas e se pune pela 11ª que não conseguiu. Afinal de contas, o tempo acabou. O dia só tem 24 horas. O perfeccionismo promete superioridade, mas entrega medo. Promete controle, mas produz procrastinação. Porque se tudo precisa ser perfeito, começar torna-se perigoso, angustiante, insatisfatório. Há mulheres que não estão paradas por preguiça, estão paralisadas pelo medo de produzir algo que revele a sua imperfeição. Então, estudam mais um pouquinho, planejam mais um pouquinho, esperam o momento ideal. E a vida vai sendo adiada até que ela finalmente se sinta pronta. Mas esse finalmente, será que chega? Só que o perfeccionismo, ele nunca permite que alguém se sinta pronta. Então a resposta está aí. É provável que esse seu momento especial nunca chegue. Existe uma diferença entre autorresponsabilidade e autoviolência. Autorresponsabilidade diz para você: eu errei, preciso entender onde e o que e reparar para aprender. A autocrítica destrutiva diz o contrário: eu estrago tudo. O problema sempre sou eu. A primeira corrige o comportamento. A segunda ataca a identidade, inegociável. Muitas mulheres acreditam que precisam se criticar para continuar funcionando. Elas temem que, se forem gentis consigo mesmo, ficarão acomodadas, irresponsáveis ou parecerão fracas. Mas pensa comigo. Se a humilhação produzisse crescimento, todas as pessoas que foram humilhadas seriam emocionalmente saudáveis. E nós sabemos que não é bem assim. A autocrítica excessiva mantém o organismo em estado de ameaça. A mulher torna-se hipervigilante em relação aos próprios erros, ao julgamento alheio e aos sinais de rejeição. Ela revisa mensagens antes de enviar. Depois de enviar, lê novamente para verificar se falou algo errado.
Quando encontra alguém, observa o tom de voz, a expressão facial e o tempo de resposta. Quando chega em casa, reconstrói toda a conversa do dia inteiro. Será que eu falei demais? Nossa, acho que eu fui inconveniente com aquela observação. Gente, aquela pessoa não gostou de mim. Eu poderia ter mostrado uma imagem mais sofisticada, talvez mais elegante. Aquela minha risada foi tão alta e estridente. Isso não é bom. Essa vigilância, gente, é exaustiva. E muitas vezes existe uma história por trás dessa autovigilância. Talvez essa mulher tenha crescido em um ambiente no qual os erros eram punidos com humilhação. Ou tenha precisado perceber o humor dos adultos para evitar conflitos. É também possível que só tenha recebido elogios quando cuidava, obedecia ou alcançava bons resultados. Ela aprendeu que antecipar o perigo era uma forma de proteção. A autocrítica, então, pode ter começado como uma tentativa de sobrevivência. Se eu identificar todos os meus defeitos antes deles aparecerem, talvez ninguém possa me atacar, me humilhar, me ofender. Se eu me cobrar o suficiente, talvez nunca me rejeitem. Se eu não baixar a guarda, provavelmente eu não seja surpreendida. Mas a estratégia que um dia tentou te proteger, agora não permite que você respire, descanse. Ela saiu da casa onde era criticada, mas levou a crítica consigo. Vamos falar agora sobre a tão famigerada e tão falada dependência emocional. Primeiro, uma distinção fundamental. Precisar de afeto não é doença. Ser humano é depender, em alguma medida, de outros seres humanos. Precisamos de vínculo, reconhecimento, proteção e pertencimento. A dependência emocional problemática acontece quando a preservação do relacionamento exige o abandono contínuo de si mesmo. Karen Horney descreveu 3 grandes maneiras de tentar encontrar segurança nas relações. A primeira, ir em direção às pessoas. Segundo, ir contra as pessoas. E terceiro, afastar-se das pessoas. Na dependência emocional, encontramos com frequência o primeiro movimento, ir em direção ao outro. A mulher acredita mesmo sem perceber. Se eu for boa o suficiente, ele não me abandonará. Se eu compreender mais um pouco, ele vai mudar. Se eu não cobrar, não haverá conflito. Se eu cuidar bem, serei acolhida. Se eu me adaptar, o relacionamento dará certo. Aos poucos, ela deixa de amar alguém e passa a administrar o risco de perdê-lo. Vigia o humor do parceiro ou da parceira, evita dizer aquilo que sente, aceita comportamentos que ferem seus valores, reduz amizades, desejos, projetos, torna-se especialista nas necessidades alheias e estrangeira a si mesma. Ela sabe do que o parceiro, a parceira, os filhos, os irmãos, a mãe, gosta, se irrita, o que tranquiliza o que o outro precisa ouvir naquele exato momento. Mas quando perguntamos o que ela deseja, muitas vezes surge o silêncio. E o silêncio dá dúvida. Isso acontece porque algumas mulheres aprenderam que ser amada significa ser necessária. Elas não perguntam, essa relação me faz bem? Elas perguntam, o que eu posso fazer para essa pessoa não ir embora? E há uma diferença imensa entre essas duas perguntas. Se o amor recebido na infância foi condicionado à obediência, ao bom comportamento, ao cuidado, a criança pode aprender. Para ser amada, eu preciso merecer o amor. Se viveu abandonada ou sobre instabilidade, precisa se esforçar para que ninguém vá embora. Se precisou cuidar emocionalmente dos pais, ela acredita, minha função é manter todos bem. Essa menina cresce, torna-se uma mulher capaz, responsável, cuidadora, mas dentro dela ainda pode existir uma criança tentando impedir o próximo abandono. E tenha consciência, esse abandono tanto faz ele ser físico ou emocional. Por isso, dizer simplesmente, tem amor próprio, mulher, é insuficiente e até cruel. Essa mulher, ela não precisa apenas gostar de si. Ela precisa compreender por que aprendeu a se abandonar para preservar vínculos. Existe também a mulher que, depois de sofrer, ela se decide. Eu não preciso de ninguém. Ela trabalha, sustenta, resolve, dirige, paga, cuida e não pede ajuda nunca, jamais. Aparentemente, é o oposto da dependência emocional. Eu sei que você pensou isso. Isso não é dependência emocional.
Nem sempre. Às vezes, a dependência está escondida sobre a autossuficiência compulsiva. Ela não depende porque não confia. Não pede porque teme ficar devendo este favor. Não recebe porque receber cuidados faz com que ela se sinta vulnerável. Mas nem sempre. Às vezes, a dependência está escondida sobre uma autossuficiência compulsiva. A mulher não depende porque não confia. Ela não pede porque teme ficar devendo favor ao outro. Não recebe porque receber cuidado a faz sentir vulnerável. Não se entrega porque acredita que amar significa perda de controle. Isso não é liberdade plena. Pode ser uma reação ao medo. A autonomia saudável não significa nunca precisar de ninguém. Significa poder precisar sem desaparecer dentro dessa necessidade. Significa construir um vínculo em que duas pessoas inteiras se encontram e não uma pessoa salvando a outra, completando a outra ou vivendo em função da outra. Não podemos falar sobre sofrimento feminino como se todas as mulheres vivessem a mesma realidade. Existe aí um arcabouço de realidades diferenciadas. Raça, classe social, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, maternidade, território, idade, condição de trabalho, tudo isso modifica profundamente essa experiência. A cobrança de produtividade não pesa igualmente sobre os ombros de todas as mulheres. Há uma grande diferença entre a mulher que possui uma rede de apoio em comparação àquela outra que cria os filhos sozinha. O padrão estético não atravessa da mesma forma mulheres brancas, negras, indígenas, gordas, magras, jovens ou idosas. A exigência da feminilidade também possui componentes raciais. Mulheres negras, por exemplo, podem ser colocadas no lugar social de mulher forte, como se suportasse mais dor, precisassem de menos cuidado e não tivessem direito à fragilidade. Percebe? Mulheres lésbicas, bissexuais, podem carregar, além das cobranças comuns, o medo da rejeição familiar, invisibilidade e necessidade de justificar continuamente os seus vínculos. Mulheres pobres, frequentemente, não possuem o privilégio de desacelerar, porque o descanso não paga contas e a sobrevivência não espera uma cura emocional. Por isso, uma abordagem responsável não diz apenas organize-se melhor, aprenda a dizer não, faça uma rotina de autocuidado. Precisamos perguntar: essa mulher possui segurança para dizer não? Ela possui com quem dividir as suas responsabilidades quando está sobrecarregada? O que acontece financeiramente se ela reduzir o tempo de trabalho? Existe violência no relacionamento dessa mulher? Ela possui autonomia econômica? Existe uma rede de apoio se ela resolver pular desse barco? A psicoterapia não deve ensinar uma mulher a suportar melhor aquilo que a destrói. O trabalho terapêutico também precisa ajudá-la a reconhecer a realidade, nomear violência, construir autonomia e compreender quais responsabilidades realmente lhe pertencem. A mente pode tentar sustentar a personalidade. O corpo, nem sempre. O corpo pode começar a apresentar cansaço persistente, irritabilidade, alteração no sono, tensão muscular, dores frequentes, queda de libido, dificuldades de concentração, compulsões, ansiedade, sensação de estar permanentemente atrasada, incapacidade de descansar e choro aparentemente sem motivo. E eu disse aparentemente. Esses sintomas podem ter diferentes causas e precisam de uma avaliação profissional adequada, individual e valorizada. Nem toda manifestação corporal é exclusivamente psicológica, mas existe uma pergunta importante. O que o seu corpo está tentando interromper que você não permite interromper conscientemente? Então, ele precisa construir, por exemplo, uma doença para te fazer parar, olhar e pensar. Algumas mulheres só descansam quando adoecem, só recebem cuidado quando desmoronam, só cancelam compromisso quando o corpo torna impossível a concretização de continuar. É como se a doença fornecesse uma
autorização que essas mulheres não conseguem oferecer a si mesmas. Talvez a pergunta não seja apenas como faço para voltar rapidamente ao meu funcionamento. Eu acredito que a pergunta certa e sincera seria: que funcionamento me trouxe a esta exaustão? Provavelmente, enquanto você me ouve, você tenha se reconhecido em vários desses padrões. E reconhecer, eu sei, pode doer. E dói, né? Porque percebemos que aquilo que chamamos de personalidade talvez fosse uma estratégia de sobrevivência. Eu sempre fui assim. Sempre foi assim? Ou você precisa ser assim? Eu gosto de cuidar de todo mundo. Eu gosto de cuidar de todo mundo? Você gosta de cuidar de todo mundo? Ou gosta de acreditar que se parar de cuidar, perderá o seu lugar? Eu sou muito exigente. Ha, ha, ha. Essa exigência ajuda você a crescer ou impede que reconheça qualquer crescimento? Essas perguntas não precisam ser respondidas de imediato. Ou, tampouco, você precisa reconhecê-las e respondê-las sozinho. Na psicoterapia, nós não trabalhamos para retirar a sua força. Trabalhamos para que você não precise continuar usando toda a sua força apenas para sobreviver. Na clínica Mind Fluir, oferecemos um espaço de escuta, investigação, reconstrução emocional para as pessoas que desejam compreender os seus padrões, as suas relações, a sua história, entender o seu corpo, o seu comportamento, as suas possibilidades. E padrões repetitivos que às vezes nos faz sentir que vivemos num loop eterno, como o hamster correndo na rodinha. Os atendimentos podem abordar questões como dependência emocional, perfeccionismo e autocrítica, conflitos familiares e conjugais, traumas, autoestima, imagem corporal, sobrecarga, dificuldade de estabelecer limites, processo de autoconhecimento. Também realizamos atendimentos online e presencial. Para atendimentos presenciais, nós nos encontramos aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé, na rua Vilela, 665, oitavo andar. Nós vamos deixar o link do site para agendamento. Se você percebeu com essa conversa que sim, você precisa pelo menos dividir a sua rotina com sinceridade, sem culpa e com alguém que não vai te julgar. As informações para agendamento eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E entenda, procurar ajuda não significa que você fracassou em resolver a sua própria vida. Longe disso. Eu gosto de lembrar que uma mulher inteligente, uma pessoa inteligente, mas nós estamos falando aqui da mulher, que uma mulher inteligente, para ter um bom sorriso, procura um bom dentista. Para ter uma boa pele, procura um bom dermatologista. Ela precisa de um ginecologista para manter as suas partes íntimas em ordem e saudável. E precisa de um psicanalista para colocar toda a sua mente em ordem. É um autocuidado necessário. Nós precisamos perceber que a mente também faz parte do corpo. E integrar os nossos cuidados com a mente é muito importante. Eu tenho certeza que você não deixa de fazer a unha, a sobrancelha, para conseguir desempenhar os papéis do dia a dia. Então também não deixe de cuidar da sua mente, de embelezá-la, de deixá-la mais leve, de conhecer quanto peso esta mente consegue carregar e quanto ela pode despejar num set analítico. Procurar ajuda, como eu disse, não significa que você fracassou em resolver a sua própria vida. Significa que você decidiu não continuar se abandonando para manter tudo funcionando. Agora, se você chegou até aqui, você vai parar um minuto, pausar esse vídeo, pegar papel e caneta e voltar aqui. Como eu prometi, eu quero deixar um exercício prático para que você entenda o seu presente, o inventário da mulher impossível. Pegue rapidinho uma folha
e escreva no centro. A mulher que eu acredito que eu deveria ser. Agora, complete estas frases. Frase 1. Uma boa mulher sempre. Escreva aí. Pronto? Vamos lá. Segunda pergunta. Uma boa mãe nunca. Não tenha pressa. Eu te aguardo. Pode pensar. Uma companheira ideal precisa. Uma profissional competente nunca pode. Para ser bonita, eu deveria. Para merecer descanso, primeiro preciso. Quando alguém se decepciona comigo, significa que eu. Essa é difícil, né? Também acho. Oitava pergunta. Se eu disser não, tenho medo de. Se eu parar de cuidar de todo mundo. Décima e última pergunta. Se eu não precisar provar nada, eu gostaria de. Agora, leia em voz alta as suas respostas. Depois, ao lado de cada uma, escreva. Pronto? Quem me ensinou isso? Foi sua mãe? Seu pai? Uma religião? Um relacionamento? A escola? A empresa? As redes sociais? É o grito do seu medo de abandono? A experiência da violência? Ou uma versão antiga de você que precisou sobreviver? Agora, escolha apenas uma das exigências e transforme. Eu vou dar um exemplo para facilitar, tá? Eu deveria dar conta de tudo. Escolha uma. Se você escolher essa, eu deveria dar conta de tudo, você pode transformar ela em eu posso definir prioridades e dividir responsabilidades. Eu não deveria errar pode se tornar eu posso errar sem transformar o meu erro em identidade. A resposta preciso agradar para ser amada, ela pode se transformar. Um vínculo que depende do meu silêncio não oferece segurança verdadeira. A máxima que diz eu não posso precisar de ninguém pode se tornar em receber cuidado não elimina a minha autonomia. Não tente construir uma vida inteira em uma noite, em um momento. A mulher idealizada foi construída ao longo de muitos anos. A aproximação do real também acontece em um processo que não precisa demorar tanto tempo. Ele só precisa começar agora. Talvez você tenha passado grande parte da sua vida tentando tornar-se indispensável. Indispensável para a família, indispensável para os filhos, indispensável para o trabalho, indispensável para o relacionamento. Porque em algum lugar da sua história, ser necessário pareceu mais seguro do que simplesmente ser amado. Mas existe uma diferença. Quando você é amado apenas porque resolve, cuida, cede, sustenta, não existe espaço para você inteira. Existe espaço para a sua função. E você é muito maior do que a função que exerce na vida dos outros. Você não é apenas aquilo que produz. Não é apenas o corpo que apresenta. Não é somente a filha ou a mãe, a esposa ou a profissional, a cuidadora ou a mulher forte. Existe uma pessoa por trás de todos esses papéis que você precisa exercer. Uma pessoa que sente medo, que se cansa, que deseja, que precisa, que tem limites, que não sabe de tudo, que pode mudar de ideia. Uma pessoa que pode mudar de ideia,
que pode decepcionar alguém sem tornar-se uma pessoa ruim, que pode amar sem desaparecer, que pode descansar sem precisar adoecer. A cura não começa quando você finalmente alcança a perfeição. Ela começa quando você percebe que a perfeição sempre foi a condição impossível utilizada para mantê-la correndo atrás de um valor que já deveria ser seu. Você não precisa se transformar na Mulher Maravilha. Você não precisa se transformar em outra mulher. Talvez precise apenas reencontrar aquela que foi deixada para trás enquanto você tentava ser tudo que todos esperavam. Eu termino esse vídeo com 3 perguntas. Quando você foi abandonada para que todos ficassem bem? Você sabe? Você reconhece esse dia? Segunda pergunta. Quem você seria se não precisasse provar que merece amor? E terceira e última pergunta. E qual é o primeiro gesto possível para voltar a ser você mesmo? Se este vídeo tocou você, compartilhe com uma mulher que vive cuidando de todo mundo, mas talvez tenha esquecido também que merece cuidado. Inscreva-se nesse canal e coloque o resultado desse exercício nos comentários. Eu quero saber qual a percepção que você teve. Saiba, você não precisa ser perfeita. Você precisa estar inteira. Não como uma frase bonita de alto impacto, mas como o início de um novo compromisso com a pessoa mais importante deste mundo, você. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista e analista corporal, e esse foi mais um momento de conversando com a sua psique. Eu sou a psique.